Hoje tem Bahia. O Tricolor vai entrar em campo pela Copa do Brasil. A lembrança, né, quando se fala em Santos, mais recente, não é boa. Pela Série A, tomou 3-0 jogando lá. Então, é o momento, ó, de encaixar o time e tentar dar a resposta. O reencontro com o Santos agora com cara de decisão. Estamos focados, vamos lá em Santos para fazer um grande jogo, trazer um bom resultado para casa, para depois decidir em casa, se Deus quiser, a classificação. Há uma semana o Tricolor levou 3 pelo Campeonato Brasileiro e foi assim que Renato Paiva resumiu o jogo. Não estivemos presentes, eu enquanto líder assumo isso porque defendo os meus jogadores à morte, perceber que é um mau dia, é uma má noite, é uma má exibição. O Bahia vai precisar entrar em campo dessa vez. Uma nova derrota desse tamanho pode decidir uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. A equipe de Renato Paiva não vai ter Tassiano, que já atuou pelo Grêmio na competição. O Tricolor começou a trilhar o caminho na competição contra o Jacuipense. Venceu por 4-1. Depois o time passou o sufoco, mas derrotou o Camboriú por 1-0 com esse golaço de Biel. Contra o Volta Redonda foram 2 jogos. Vitória no Rio por 2-1 e goleada na Fonte Nova por 4-0. O Bahia vem de uma derrota para o Flamengo em um jogo com vários erros. O presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme, afirmou que a expulsão do zagueiro Canu foi um exagero. Nós vemos que o jogador defensor do Bahia, ele joga mesmo o braço e não se deve jogar o braço dessa maneira. É real isso, é real. Ele não para, ele não tem nenhuma necessidade de jogar esse braço. É um risco que ele assume também, tá? Então eu já tenho um cartão amarelo, tá? E eu jogo esse braço contra o adversário, eu estou assumindo um risco, tá bom? Mas assim, na nossa análise em detalhes, esse braço que ele joga não tem força suficiente para lesionar o seu adversário, tá? Ele toca nos braços e, na nossa visão, foi um excesso, foi um exagero esse segundo cartão amarelo, né? E um outro detalhe, realmente o jogador, o Gabigol, quando ele joga e põe a mão na cara, isso é uma simulação, né? E nós estamos pedindo para que os árbitros não caiam nessa simulação. Vamos falar do Renato Paiva, né? Da equipe dele, melhor. Tranquilíssimo para o jogo de hoje, tranquilíssimo. Ele não tem o Tassiano, né? Já é um... Isso, e nem Mingote, certo. que está recuperado. O Mingote está recuperado, mas não pode jogar. E não tem o Matheus Bahia, né? Na esquerda. O Mingote estreou lá, né, semana passada. Começo pela esquerda, né? Se ele já tiver dúvida entre Rian e Chaves, aí você já vê que tem algo errado, né, na história. Porque, amigo, pelo amor de Deus, o Chaves já teve 1000 oportunidades e não consegue se firmar na equipe. O Rian entrou contra o Flamengo, é o melhor jogador do mundo, você está dizendo que está perfeito. Não, mas entrou com personalidade, entrou bem, né? E mostra que entre os dois, ele pede passagem. Eu digo assim, viu, Ju, até do trabalho que vem sendo feito de base no Bahia, a todo tempo, quando eu falo de base na Metrópole ou no meu canal, eu sempre enalteço o trabalho do Vicente Grilo, que é um cara que está mais tempo até na base do Bahia. O Marcelo, acho que Teixeira, né? Desculpa se eu esqueci, é o Teixeira mesmo, né? Chegou há pouco tempo, mas eu falo assim, a personalidade que o André subiu, a gente falou isso na Série B do ano passado, a personalidade que o Rian subiu com uma pressão tremenda na cabeça, que era o seguinte, Rian sobe com 2 meses de contrato. Tipo, qualquer coisa que você fizer de errado aqui, garoto, seu contrato não vai ser renovado, a gente lhe libera em abril e acabou. E ele renovou o contrato até o final do ano. E você pega o Flamengo, um público que, além do espetáculo em si, mas o público de casa cheia, onde é a mesma coisa, um erro básico,
faz o torcedor virar contra você e talvez até acabar a carreira de um garoto, e ele entra na personalidade que entrou. Eu acho que o Paiva não deveria nem ter dúvida nisso daí. Eu acho que é aquela coisa que a gente brinca de Jacaré mais 10. Hoje o time seria Jacaré, Rian e mais 9, para hoje. Embora eu ainda acho que o titular do Bahia é o Matheus Bahia, ali na esquerda tem que ser. Mas eu acho que o formato que o Rian entrou no jogo hoje não tem que ter essa dúvida. Não tem que existir uma dúvida entre Rian e Chaves. Tem que ser o Rian na lateral esquerda. Não só o Rian, além de ter ele não é um exímio marcador, né? O Rian. Ele também tem como característica principal o ataque, o apoio ofensivo. Mas é um cara que tem um fôlego maior, consegue acompanhar mais, recompor melhor do que o Chaves. E aí a gente tem um problema, né? Que o Bahia, desse esquema de Paiva, o Bahia não tem nenhum pitbull no meio de campo. O Bahia tem sofrido com a fragilidade, né? No setor de marcação do meio ali, a zaga fica extremamente exposta. E se você entra com dois laterais extremamente ofensivos, a gente vê o que acontece, como aconteceu contra o Flamengo, aquele sufoco logo no começo, contra o próprio Santos, quando o Bahia entra ali, tomando um sufoco pelos lados ali. Então, o Paiva precisa achar um equilíbrio entre um meio de campo mais forte, né? Seja fisicamente, mas também com poder de marcação, e que consiga cobrir essas subidas dos laterais. O Bahia tem laterais muito ofensivos, né? O Jacaré ali joga, como o Paiva falou, que já não é mais improviso, né? O Jacaré é a posição dele ali a partir de agora e acabou, né? Então, ele é um cara também, até por ser atacante de origem, é um cara que tem como perfil também o ataque. Então, o Paiva precisa achar um equilíbrio para que o time cubra essas subidas dos alas, né? Para que não sofra tanto nos contra-ataques. Porque o que o Bahia tem sofrido nesses contra-ataques, nessas saídas de bola errada, e não consegue recompor a tempo, tem ficado uma coisa assustadora, né? E outra coisa, espero que ele tenha aprendido a lição no jogo lá contra o Santos, no jogo pelo Brasileiro, e não faça a loucura de entrar com o time todo para cima, com 3 atacantes, com o meio de campo mais organizador do que marcador, porque senão a gente volta de lá com outra goleada, tá? Eu acho que o Paiva precisa achar um equilíbrio, entender que são duas partidas, né? Ida e volta, vai decidir em casa, e que o empate lá é um ótimo resultado. Eu acho que não tem necessidade nenhuma de ir para cima e tenho que ganhar a qualquer custo. Eu acho que o empate lá, para mim, é um ótimo resultado para o Bahia, e aí você decide em casa com o apoio da torcida, que tem dado um espetáculo nesse início de temporada. Eu acho que eu não consigo entender, até porque o Rian não vem jogando no time do Bahia. Desde que ele apareceu, não foi esse jogo do Flamengo, Você quer que eu diga para lhe ajudar? Foi por causa daquele jogo no Sport. E é da base. Da base falhou, Zé, ó. Bota de canto aí, vai treinar 2 meses para aprender. E agora conclua. Então, eu não entendia por conta do jogador que ele é e do jeito que ele entrou. Não foi esse jogo contra o Flamengo que ele entrou bem. E eu sempre falo isso, jogador da base. É continuidade. Se não dá continuidade a ele, se chega agora de novo, ele está vendo os laterais do Bahia não jogando bem, aí deixa ele de canto de novo para outra oportunidade, ele tem que arrebentar, porque se ele errar, ele é minado outra vez, entendeu? Então é o momento de pegar ele agora e dar oportunidade, deu aos outros 2 laterais. A gente sabe que o Chaves também, do jeito que ele joga, às vezes negam muito a bola dele. Ele não é bom marcador, mas ele é um jogador que dá opção na frente. Ele domina a bola mal, é diferente de Rian. Ele já domina a bola colocando na perna direita. Isso é uma coisa básica do futebol, você tem que botar na sua perna boa. Ele domina a bola já botando na direita. Só vai jogar para trás ou só vai jogar por dentro. Ele nunca joga fundo, mas na passagem, quando a bola é metida, ele tem força, ele chega bem. E assim, falando não desse jogo, mas do jogo do Brasileiro, eu faria um esquema diferente no Bahia. Primeiro, o Bahia joga com 3 zagueiros em linhas. Eu não consigo entender como o futebol mudou muito. A tendência é você jogar com um jogador experiente, que ele é que vai fazer essa linha. Ele vai prestar atenção à movimentação do ataque e ele sai. É muito difícil você sair com 3 do impedimento, você colocar impedimento. Então, o primeiro tempo do jogo contra o Flamengo era toda hora, se Cebolinha está no momento melhor, o Bruno Henrique, é que o Flamengo não está bem, porque várias vezes teve contra-ataque, 3 contra 3, 3 contra 2, e o Flamengo foi pelo lado errado. Então, o Bahia tem que corrigir, passou alguns gols aí agora, que é justamente isso, a bola é metida entre os zagueiros e sai na frente do goleiro, e eu faria diferente, ou eu voltava para 2 zagueiros, Eu 2 também. zagueiros, Esse seria o meu time. botava o Rezende, que está bem agora, De primeiro jogando volante. de volante, botava o Azevedo, botava o Tassiano e Tassiano botava para o esse Paulinho. jogo não vai, né?
É isso que eu tô falando. Esse jogo não pode. Mas esse seria meu time também, já falei isso aqui várias vezes. Mas dá pra E ser só um detalhe até, Zé. Ele fala no final da coletiva que quando ele tem 2 expulsos e que ele monta uma linha de 4, onde essa linha de 4 tem 2 jogadores improvisados, quer dizer, tem 3 jogadores improvisados, que foram os 2 volantes, Tassiano e Acevedo, e o Jacaré jogando de lateral direito. Ele fala da possibilidade de treinar uma linha de 4 novamente e adaptar o Jacaré ali como lateral, porque ele falou que como um ala hoje, o Jacaré já não é adaptação, já virou posição. Então o que é que eu faria ainda? A depender do jogo, eu jogaria com 2 atacantes flutuando. O Biel Ademir, e o Ademir, porque Isso pode acontecer hoje, inclusive, o né? Tassiano chega bem, o Cauli chega bem, então o Azevedo sai pro jogo também, o time ia ficar mais compacto no meio, não ia dar tanta brecha à equipe adversária jogar dentro do campo do Bahia e ele ia estar com um time veloz e que chega na área, Tassiano chega, Cauli chega e ia perturbar os zagueiros, porque não sabia quem marcar. O zagueiro ia ficar perturbado com os 2 atacantes rápidos e o Bahia compor. Quando tem a bola, ele volta para marcar, com a bola ele sai em velocidade e os outros chegam. Com certeza vai dar melhor e vai dar certo. E tem até uma questão aí também que a gente pode acrescentar, Zé, que é o seguinte, ele voltando o Rezende para a posição de origem, em certos momentos do jogo, até porque o Paiva falou o seguinte, quando eu faço uma linha de 4, os laterais ele tem que entender que não pode subir os 2, como acontece no fato de jogar com 2 alas, que os 2 podem chegar ali na linha de fundo. E aí o que acontece é o seguinte, que em certo momento do jogo, o próprio Rezende jogando de zagueiro, ele pode fazer uma função, ou jogando de volante, ele pode fazer uma função de zagueiro, para permitir que os 2 laterais subam como alas no decorrer do jogo ali. Mas tudo isso é treinamento, tudo isso é trabalho para que não se desentenda no campo. Mas eu acho que hoje ele vai colocar um time com um ataque mais leve para tentar surpreender, até porque a zaga do Santos ela é uma zaga considerada pesada. Você tem o Messias jogando. E eu não lembro o nome do outro zagueiro que ele vai colocar, mas também é grandão, então possa ser que esses 2 consigam ali desenvolver um futebol mais rápido, com o Cauli chegando também, que ele não utilizou no primeiro jogo, né? Na verdade, Paiva no primeiro jogo, ele abriu mão do meio campo, para botar um ataque considerado leve com Arthur Salles, Ademir e Biel. Eu acho que aí sai o Salles, entra o Cauli no meio campo e ele vai arrumar esse time mais uma vez no 3-5-2.